Fala galera, vamos seguir aqui com a nossa cobertura da NBA, falando sobre o jogo de ontem entre Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. O jogo 5 da série, a série estava empatada em 2-2, o jogo voltou para Detroit, Detroit que detém o mando inicial da série. Teve 2 jogos em casa, abriu 2-0, depois o jogo foi lá para Cleveland, e o Cleveland empatou a série, venceu os 2 jogos em casa, e agora a série tinha voltado para Detroit, a Detroit tendo o mando da quadra. O Cavs, que ainda não tinha vencido nenhum jogo fora de casa nessa pós-temporada, nesse playoff, ontem venceu. Ontem venceu 117-103, um jogo super equilibrado, super apertado, muito disputado, tanto que foi para o overtime, foi para a prorrogação, o jogo. Terminou empatado, depois foi para a prorrogação, e na prorrogação o Cavs se deu melhor. Foi mais eficiente, já vinha tendo um momento melhor ali no final do jogo, e fez valer esse momento no overtime. Como é que foi esse jogo? O jogo começou com o Detroit bem agressivo, principalmente nas bolas de 3, o que é o ponto fraco desse time, Começaram surpreendendo no ponto fraco deles, mas aos poucos o Cavs foi se encontrando na partida, o primeiro quarto terminou 29-27 para o Detroit terminou na frente, vencendo por 2 pontos, e o jogo seguiu muito equilibrado até o intervalo, que, assim, de novo, o Cavs volta muito bem do intervalo. O jogo foi para o intervalo com o Pistons vencendo o jogo. O Pistons jogou muito bem no primeiro tempo, O Pistons foi vencendo o jogo para o intervalo por 60-52, vencendo por 8 pontos, jogando super bem. Teve uma parcial de 29-27, outra de 31-25. Até o intervalo, o Cade Cunningham estava soberano no jogo. Ele tinha jogado só 20 minutos ali no primeiro tempo, mas já tinha feito 20 pontos e 3 bolas de 3. Ele vinha ali comandando o time, Tobias Harris também ajudando com 10 pontos. O Dennis Jenkins, que ele estava jogando como titular ontem, que é o segundo armador, veio para 9 pontos também, o Caris LeVert com 7 pontos vindo do banco, a Isaiah Stewart vindo do banco também fazendo 6 pontos. Então, assim, o time do Pistons foi para o intervalo jogando muito bem, com exceção, é claro, do Jalen Duren, que é o pivôzão do time, que tem decepcionado bastante nesse playoff, O restante do time estava jogando muito bem. E em contrapartida, o Cavs estava na dependência total, praticamente, do James Harden e do Max Strus, que veio do banco. O Harden foi para o intervalo com 13 pontos e o Max Strus com 12. Só eles chegaram a mais de 10 pontos ali no intervalo, E assim, se não fosse o Max Strus, eu ouso dizer isso, se não fosse o Max Strus ali nesse primeiro tempo, eu duvido muito que o Cavs teria dado a volta por cima que deu no terceiro quarto. Porque o Donovan Mitchell, como já tem sido assim na série, teve um primeiro tempo muito abaixo, muito errático. O plus-minus dele foi de menos 17, para você ter ideia. Então, até aquele momento, Então, assim, 8 pontinhos só no primeiro tempo, estava jogando bem, estava sumido no jogo. O Mitchell não estava tendo uma boa noite até o intervalo, mas aí na volta do intervalo o time do Cavs clicou, o time do Cavs chegou para o jogo, correu atrás do placar, ele meteu uma run no final que culminou numa parcial de 32-20, retomou a liderança do placar. Retomou a liderança? Não, ele tomou a liderança, passou por 4 pontos na frente. E depois foi pro quarto período vencendo, Foi pro quarto período ali com uma vantagem boa.
E só que em determinado ponto do quarto período, as coisas começaram a colapsar pro lado do Cavs, né? O Detroit se encaixou de novo ali, apesar da batalha que foi esse jogo, porque cada posse os times estavam dando a vida ali, né? Até porque jogo 5, 2-2 na série. É melhor de 4, né? Na verdade é melhor de 7, né? Quem vencer 4 jogos passa. Então assim, tava 2-2. Cara, quem vencesse ontem ia ficar um passo da final. Então os times estavam com os dois times, né, estavam com esse sinal de alerta aceso, principalmente o Detroit, né, por estar jogando em casa, e a torcida ali vindo, nossa, uma atmosfera sensacional, até para quem estava assistindo de casa, a sensação estava assim surreal. E cara, foi um jogo muito disputado, foi uma batalha mesmo. E no quarto período foi meio de colapso assim, né, dos dois times. Né, os dois times errando bastante, cometendo turnovers, desperdiçando posses, né, desperdiçando ataques ali, errando algumas cestas bobas, né, algumas cestas fáceis. Só que aí o Detroit foi tão bem nesse quarto período, né, voltou a jogar tão bem que chegou faltando ali pouco menos de um minuto. Não, acho que estava faltando uns 2 minutos para acabar o jogo. Eles estavam na frente por 2 posses, né? Tinham mais de 5 pontos de vantagem, se não me engano. Só que assim, de uma hora para outra, o Cavs só empatou o jogo, né? Foi assim, na loucura do momento ali, o Cavs conseguiu empatar e chegou na última posse, principalmente com o Evan Mobley, né? O Evan Mobley é outro que merece uma menção honrosa aqui, porque jogou pra caramba no quarto período, tanto na defesa quanto no ataque, né? Ele meteu uma bola de 3 ali que deu um pouco de esperanças pro Cavs quando estava perdendo o jogo. E assim, faltando pouquíssimo tempo para acabar, o time do Cavs teve o time do Cavs teve a posse de bola para armar o ataque. A bola estava na mão, se não me engano, era do Harden ou era do Donovan Mitchell, era um dos dois que estava com a bola, e eles estavam armando o ataque ali para vencer o jogo, né? Era tentar arremessar de alguma forma, se qualquer cesta ali decidiria o jogo. Faltava menos de 10 segundos para acabar o jogo, pra você ter ideia. Tava na última posse mesmo, era arremessar e ver se ia dar sorte de fazer a cesta e vencer o jogo. Só que eles acabaram perdendo a posse de bola, né, num roubo de bola sensacional do Ausar Thompson. Ele acompanhou a marcação ali, deu um tapão na bola, a bola começou a quicar na quadra e ele ia pegar a bola, né? Ele ia pegar a bola para armar o contra-ataque, ainda dava tempo, tinha o quê? Uns 3 segundos no relógio. Dava tempo dele pegar a bola e tentar um arremesso, né? Só que ele não conseguiu fazer isso. E ele não conseguiu fazer isso porque ele sofreu um trançapé. Faltando 1 segundo para acabar, ele sofreu esse trançapé e não conseguiu pegar a bola. Eu lembro perfeitamente, faltava exatamente 1 segundo para ele pegar a bola ali e arremessar. E ele não conseguiu pegar porque ele recebeu um trançapé ali, né? Sabe quando você está correndo em uma direção, alguém vai dar um toquezinho no seu pé que está no alto, um pé bate no outro e cai? Foi mais ou menos isso. E isso é falta, né? E falta no finalzinho do jogo assim, é lance livre direto. E assim, foi muito falta. Foi muito falta. Eu não gosto de falar de arbitragem no basquete, eu até falei isso em outro vídeo, né? Só que assim, tem lances que são determinantes. Cara, faltava 1 segundo para acabar o jogo. O tempo não rola enquanto a pessoa estiver cobrando o lance livre. É como se tivesse uma falta ali, o tempo não rola, tá parado o jogo. E o jogador que está no lance livre, ele tem o tempo que ele quiser ali para arremessar, que ele quiser não, né? Ele tem 10 segundos para arremessar o lance livre. Mas assim, o relógio do jogo está parado. Ele teria esses 2 arremessos para poder tentar ali um ponto que seja e dar a vitória para o Pistons, porque o jogo estava empatado. Até aquele momento o jogo estava empatado. Só que a arbitragem não deu a falta. A arbitragem simplesmente ignorou a falta, o relógio
estourou o tempo, né? Já só faltava um segundo ali, a bola ficou quicando na quadra, o relógio estourou e fomos para o overtime, né? Fomos para a prorrogação e assim, o Pistons tem muito que reclamar desse lance, porque, cara, não tem como dar uma falta daquela. Não tem como dar uma falta daquela. Ainda mais no contexto do jogo, né? Que eles estavam marcando muita faltinha. É até curioso, porque no playoff geralmente a arbitragem permite mais contatos, né? No jogo de ontem não, no jogo de ontem eles estavam marcando muita coisa, apesar de ter alguns lances assim que você via que tinha várias faltas no mesmo lance e a arbitragem não marcava. Em contrapartida tinha alguns lances que com contato mínimo e a arbitragem já marcava, né? A arbitragem meio incoerente. Mas assim, independente da coerência ou não da arbitragem, não tem como não dar aquela falta. Aqui eu falo que a arbitragem para mim foi determinante no resultado. O time do Cavs deveria ter, o time do Detroit deveria ter o direito de ter arremessado os lances livres. Por mais que o Ausar Thompson não seja um arremessador de elite, né, por mais que ele pudesse errar os 2 lances livres, ele teria 2 lances livres para fazer um no final do jogo. E se ele faz se ele converte um lance livre que seja, o time dele ia ficar ganhando por 1 ponto e o outro time ia ter 1 segundo para arremessar a bola. Na saída de bola ali, para quem não sabe, o relógio do jogo da NBA ele começa a contar a partir do momento que você toca na bola depois da cobrança de uma saída de fundo ou saída lateral. Então, dá tempo ainda, né? Por mais que pareça absurdo, dá tempo de você dar um tapinha na bola, né? Tipo, alguém joga a bola para cima lá e dá um tapinha para a bola ir para cesta. Se for cesta, valeu, porque o último toque foi antes do relógio estourar. Só que o Detroit não teve nem isso, né? O Detroit não teve essa oportunidade e o jogo seguiu para o overtime. No overtime, apesar do Cade Cunningham ter feito um jogo excepcional, no overtime quem dominou foi o Harden. O Harden colocou a bolinha debaixo do braço ali, ele foi para a linha de lance livre no final, foi até engraçado, porque ele arremessou o primeiro lance livre, converteu, no segundo ele errou e faltava pouquíssimo tempo para acabar, o jogo ainda estava apertado, né? O placar da prorrogação foi 14-10, então assim, o placar foi apertado. E no segundo lance livre ele arremessou, a bola catou no aro e voltou na mão dele, cara, o que é bem difícil, né? Muito improvável de acontecer, mas aconteceu, né? A bola voltou na mão dele. Aí ele poderia simplesmente correr quadra e acabar o jogo, mas aí o time do Pistons fez a falta dele para parar o tempo, né? Só que aí, ali acabou, né? Ali acabou porque a partir desses lances livres o Cavs abriu uma vantagem que o Detroit não conseguiria alcançar, né? Detroit até tentou um ataque lá desesperado ainda, mas não vingou, não conseguiu. E o Cavs se sagrou vencedor do jogo de ontem, né, abrindo 3-2 na série, vencendo o primeiro jogo fora de casa e está a um passo de enfrentar o Knicks na final, né, na final de conferência. Vamos ver, né? Vamos ver se o Cavs cala a minha boca, porque eu achei que o Detroit venceria essa série, inclusive achei que venceria em 6 jogos. Só que como o Cleveland abriu 3-2, agora se o Detroit quiser vencer a série, vai ter que ser em 7 jogos, né? Porque tá 3-2, se quiser vencer, vai ter que levar para 4-3. E é isso. Cavs a um passo da final. Detroit vai ter que correr atrás do prejuízo agora, né? Porque perdeu 2 jogos em casa. Hoje não teremos jogo da NBA, né? Hoje é quinta-feira, os 2 jogos 6 dessas séries, tanto de Cavs e Detroit quanto de Spurs e Minnesota, vão acontecer amanhã. Então, hoje não teremos mais vídeos sobre NBA, mas amanhã a gente volta com mais conteúdo para falar sobre esses jogos. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, até mais.